nosso momento de escola bíblica. Vamos orar? Pai, muito obrigado por mais um dia de vida que o Senhor nos dá, obrigado pela saúde que o Senhor tem nos dado, o Senhor tem nos preservado das enfermidades, obrigado pelo privilégio que temos de estarmos reunidos agora para aprendermos mais a Tua Palavra, para sermos conduzidos pelo Teu Santo Espírito em aprendizado e para que na sequência possamos também prestar um culto agradável a Ti. Obrigado, pois o Senhor tem cuidado de cada um aqui na nossa igreja, o Senhor tem cuidado da nossa família e o Senhor tem também nos sustentado em todas as coisas. Dirige-nos nesse momento, dá-nos auxílio do Teu Santo Espírito para podermos compreender a Tua Palavra, para que, em compreendendo, que o Senhor possa, através do Teu Santo Espírito, transformar o nosso coração, para que, diante de um assunto tão sério como esse que temos estudado, possamos conformar, ajustar, corrigir tudo aquilo que temos feito de errado. É o que nós oramos, gratos, em nome de Cristo Jesus. Amém. Então, meus irmãos, vamos lá. O que a gente está a estudar? Confissão de fé. Confissão de fé, o que mais? Então, o Jacob já trouxe o que é uma aplicação do assunto, né? Mas nós estamos no capítulo 21 da Confissão de Fé, que é do culto religioso e do dia do Senhor, do domingo, né? E o que os irmãos lembram da semana passada? Foi semana passada, né? Foi. Eu fiquei fora a semana e parece que passou mais tempo, né? O que a gente viu semana passada? Vimos um tal de princípio regulador do culto. Quem lembra o que é isso? Ou qual que é a ideia por trás desse princípio? Então, a partir do princípio regulador do culto, né, nós compreendemos de que o culto é definido por aquilo que está nas Escrituras. Então, os elementos de culto serão extraídos da Sagrada Escritura. E só aquilo que está claramente apresentado nas Escrituras como elemento de culto é o que a gente vai colocar. E aí tem um outro, diferente do princípio regulador, que qual que é o outro? Normativo, princípio normativo do culto. Não, o normativo, qual que é a ideia do normativo? Tudo que não é proibido é permitido. Então, qual dos dois é mais restritivo? O princípio regulador, que é somente aquilo que está expresso. Então, o princípio normativo, ele vai dar uma possibilidade muito mais ampla de elementos dentro do culto. Qual dos dois que nós seguimos? Nós somos presbiterianos não criativos. Qual dos dois nós seguimos? O princípio regulador, né? Então nós vimos que existirão elementos que dentro do princípio normativo são tranquilos de você utilizar. Me dê um exemplo de algo que é tranquilo, é ok você usar dentro do princípio normativo, mas é proibido no princípio regulador. Teatro. Quem falou teatro? Raul Luan. Então, o teatro é um exemplo disso. Nós entendemos que é possível a utilização de teatro? Sim, mas não no culto. Então, você faz um outro momento. Inclusive, lá perto da região que eu morei nos Estados Unidos, tem uma organização chamada Sight and Sound, que eles têm, inclusive tem até tem como se assinar alguma coisa, tem como se assistir online, enfim, mas eles fazem peças de teatro com base em histórias bíblicas. Mas é nível Hollywood o negócio. Hollywood não, Broadway, é nível Broadway o negócio, assim, é animal vivo entrando no palco. Nós fizemos, foi do Êxodo, né? Nós fomos uma do Êxodo. A hora que abriu
A hora que abriu o mar, rapaz, começava a vir os animais todos, assim, camelo, mas tudo que você imaginar, cavalo, camelo, ovelha, pomba voando, era tudo. E adestrado, meu, não teve nenhum efeito secundário, sabe? Não deixaram nada para trás que não devia, né? Foi interessante. Então existe a possibilidade disso, mas não no culto, né? Que outro exemplo de coisa vocês pensam aí no que pode ser tranquilo usar num culto quando é princípio normativo e seria ruim no princípio regulador? Dança. O Jacob está triste. O Jacob está triste. Mas a dança é um outro exemplo, né? Eu nunca entendi muito se é uma dança profética, né? Mas, veja. E agora, uma outra coisa que nós estudamos, tem mais igrejas que adotam qual modelo? O normativo, né? Então, e eu lembro de um professor meu do seminário, que ele falava assim, meu, ser presbiteriano é meio entediante, tem momento. É meio chato, no sentido de que é isso que está lá, eu não posso inventar muito, né? Fala assim, mas pastor, é só isso, é só isso, é só isso. Só isso a vida, é só isso o texto, né? E eu fico a pensar, né? O como que... Eu não vou nem entrar no mérito se é igreja, se é pseudo-igreja, como que eles dão conta de criar tanta coisa. Porque é uma baita de uma sobrecarga no pastor, né? Toda semana ou a cada X tempo, ele tem que aparecer com uma novidade para tentar segurar as pessoas. E a igreja, ela fica movida por atrações. Então, se atrai pessoas pelo aspecto diferente de igrejas tradicionais, mas ao mesmo tempo, se você atrai pessoa pela inovação, a hora que a inovação termina, o que acontece com as pessoas? Elas vão. É igual relacionamento. Relacionamento que só começa pela beleza física, a hora que a beleza física vai embora, a tendência é que o relacionamento acabe, né? Mas, então essas igrejas, por isso que surge tanta loucura nos nossos dias. Porque todo dia o cara tem que aparecer com uma invenção nova. E aí vira uma competição, vira uma disputa entre organizações. E aí se o pseudo-apóstolo de um canto inventa um negócio, o pseudo-apóstolo de outro tem que inventar outro para manter a concorrência e não perder os fiéis. Porque até hoje, por exemplo, eu não entendi o lance de revelar CPF. Que tem um lance lá no Brasil que agora tipo, é revelar o NIF da pessoa. Eu não sei o que isso tem a ver com culto. Então eu pensei assim, não, aqui tem a revelação do CPF, do NIF. Tá, e para quê? Agora, você me revelar a tua conta com o teu cartão, com a tua senha, me ajuda mais. Eu não entendo, né? Então você começa a ter. E esses dias eu vi um negócio muito doido, que é um pastor motoqueiro. Aqui fala motoqueiro também? Sim. O pastor motoqueiro. E acho que ele tinha uma Ducati, assim, a moto top. O Fábio ia gostar lá. Aí ele entra com a moto no espaço de pseudo-culto, põe em cima do palco e começa a acelerar, meu. Elemento de culto. Eu não sei se é para aumentar a rotação da vida, o que é ele fala. Cara, o que isso tem a ver com o negócio? O que isso tem a ver com o culto? Mas é isso que está acontecendo, né? Então essa é uma das razões pelas quais a gente estuda aí o princípio regulador e o princípio normativo. O que mais que nós vimos na semana passada? Pronto, então a Sônia trouxe um ponto importantíssimo aqui. O culto não é para agradar homens. O culto é para agradar o Senhor. Então existe um sentido, existe um aspecto que pouco importa se você está feliz que o culto está de um jeito ou de outro, se ele for bíblico. Porque ele não é feito para te agradar, não é você que está a ser adorado aqui nesse momento. Ah, pastor, mas essas músicas eu não gosto, é problema seu. Tem umas que eu também não sou muito fã, mas a letra é bonita, a musicalidade às vezes eu não gosto. Tem música que eu gostaria que fosse mais animada, porque a letra eu acho boa demais. Mas tem umas que... Tem música, por exemplo, que eu adoraria colocar no culto, mas ela não é uma música muito congregacional. Então, se a gente colocasse no culto, o povo não ia cantar muito junto. Então,
o culto não é feito para nos agradar, o culto é feito para agradar a Deus, né? Esse é um elemento bastante importante, é um elemento de que quando você, até antes de você acordar, né, no dia anterior que você tivesse se preparar, mas no dia do Senhor, quando você acordasse para vir para o culto, a disposição do seu coração fosse vir aqui para adorar a Deus e não para, eu quero hoje receber uma palavra, hoje eu quero a solução dos meus problemas, hoje eu quero encontrar fulano ou beltrano, quero rever meus amigos. Parte dessas coisas são legítimas e são boas, mas está longe de ser o motivo principal pelo qual a gente deveria se deslocar para cá. Se eu quisesse encontrar meus amigos, eu não precisaria acordar tão cedo para vir para a igreja. Tudo bem que tem gente que não acorda cedo mesmo, né? Chega atrasado, tal, tudo bem. Não é tudo bem, mas tudo bem. Mas eu poderia fazer isso de outras formas, né? Então a questão é, como que eu faço? Qual que é a disposição que tem que ter no meu coração quando eu venho para cá, né? Então, uma outra coisa que eu coloquei para vocês é que o objetivo aqui não é ser ofensivo no sentido de tirar sarro dos dois lados, né? E eu fiz a piada com os dois lados aqui, né? Eu trouxe uns exemplos de um culto presbiteriano, né? Pessoas dormindo, né? Pessoas congeladas, com coberta. Trouxe outro pentecostal, os caras dançando, pulando e tal. Mas é para a gente perceber de que, biblicamente falando, nenhum dos dois modelos é certo. Porque se nós adoramos a Deus, se Romanos 12 está certo, tem chance de Romanos 12 estar errado? Não. Então, se Romanos 12 estiver certo, fala que o nosso corpo, a gente tem que oferecer o nosso corpo como sacrifício agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então, se é o nosso corpo, se é o nosso ser, usa a nossa razão, mas usa também o quê? As nossas emoções. Então, por exemplo, não tem problema você se emocionar num culto. Não tem problema você ficar feliz no culto. Tem problema que você faz com a emoção que você sente. Né? A emoção que você sente e a maneira como você reage a ela pode ter problema. Mas o culto deveria ser um momento no qual o nosso ser todo está envolvido. A nossa atenção, as nossas emoções. Então, alegria, tristeza. Né? Tem pregação que você deveria ir embora triste mesmo. Tem dia que você deveria ir embora chorando. Tem dia que você deveria, assim, a hora que acabar o culto, que eu quero sair correndo porque eu estou com vergonha. Tem dia que deveria ser assim. Tem dia que deveria ser, cara, eu queria que não terminasse, porque Deus tem falado no meu coração e eu tenho encontrado conforto diante de tanta desgraça que eu tenho vivido. Tem dia que vier aqui e for pregar sobre comunhão, que a tua vontade seja a hora que terminar, o que eu quero é passar o resto do meu dia com os meus irmãos. Pode ser isso. Então a gente tem respostas diferentes e existe essa possibilidade de respostas diferentes para o culto, né? Eu falei dos riscos que nós corremos, né? Então nós corremos o risco de termos um culto que não é bíblico, temos o risco de fazer um culto visando mais agradar-nos do que agradar a Deus. Nós temos o risco de ter um culto que não tem emoção alguma. Nós podemos correr o risco de ter um culto que seja apenas emoções, onde você não tem, por exemplo, o uso da razão. E para mim, um lugar onde tem revelação de CPF não tem uso da razão. É um negócio que não tem, né? Tem uma moto em cima uma mota em cima do palco lá, acelerando. Para mim, não tem muito uso da razão lá. Vontade até enfiar a cabeça do pastor no escapamento lá e ficar girando lá na cabeça dele, ver se entra alguma coisa. Talvez a poluição que entre tire o que está lá dentro, né? Mas pronto. E aí, só para resgatar a primeira parte que a gente passou, a primeira parte do parágrafo 1 que nós vimos na semana passada, só para dar uma revisada, diz assim: a luz da natureza mostra que há um Deus que tem domínio e soberania sobre tudo, que é bom e faz bem a todos, e que, portanto, deve ser temido, amado, louvado, invocado, crido, servido de todo o coração, de toda a alma e de toda a força. Então a gente começou a ver, e meus irmãos, uma das coisas maravilhosas da confissão de fé é que ela é muito lógica. Ela é muito lógica. Se ela vai argumentar que o culto só pode ter um formato definido pelas Escrituras, ela vai mostrar o porquê disso. E o porquê disso é que existe um Deus, que é o Criador de todos,
e que Ele é bom, e que Ele é o único digno de ser adorado. E que se Ele é esse Deus que tudo criou e tem um domínio sobre tudo, sobre todos, e se Ele faz o bem a todos, e se Ele tem que ser temido, amado, louvado, invocado, quem tem que definir as coisas? Ele. E se Ele definir, tem alguma coisa de errado nisso? Não. Por quê? Porque Ele tem todo esse poder. Ele tem essa prerrogativa, é direito dele como Criador. E cabe a nós, como criatura, como criaturas que somos, adorá-lo da maneira como Ele prescreve, como Ele descreve. Não prescreve, como Ele descreve. Ok? Tranquilo? Alguma dúvida sobre a aula passada? Não? Não, porque nem lembrava, né? Como que vai ter dúvida, né? Eu amo meus alunos, né? Mas vamos lá, ó, vamos continuar aqui. E aí vamos lá, quem define a maneira para adorar, né? Então, contudo, o modo aceitável de adorar o verdadeiro Deus é instituído por Ele mesmo e é tão limitado pela sua vontade revelada que não deve ser adorado segundo as imaginações e invenções dos homens ou sugestões de Satanás, nem sob qualquer representação visível ou de qualquer outro modo não prescrito nas Santas Escrituras. E aqui eu estou a lembrar, vocês já viram esse vídeo? Acho que ele estava a pregar sobre a segunda volta de Jesus e o pastor estava a pregar. Eu não sei porque os caras têm essas ideias. Mas é como se no nosso espaço aqui não tem aquela sala superior, ele fizesse uma tirolesa de lá para cá. E conforme o pastor estava a pregar da segunda volta de Cristo, aí vem o Jesus através da tirolesa voltando. Só que ele dá um problema na tirolesa, o cara fica meio travado no meio da pregação, né? E então as pessoas elas começam a querer inventar muito, e a gente vai ver aqui alguns textos, nós leremos uns textos, né? Mas eu poderia trazer imagens, mas eu vou só descrever para os irmãos, porque às vezes parece que o presbiteriano ele é chato. Ele é, mas o presbiteriano ele é chato. Vamos lá, vamos começar de um outro jeito. Parece que às vezes a gente é chato sem motivo, mas a gente tem razão para as coisas que a gente faz. E a criatividade humana, ela pode nos levar para muitos caminhos que não fazem o menor sentido. Então, vou dar alguns exemplos de... Você pode procurar isso na internet, você vai encontrar. Eu não lembro qual era o tema da pregação, mas o pastor montou uma quadra de basquete. É basquete aqui, né? De basquete, em cima do palco onde ele prega. Então, pôs uma cesta lá e durante a pregação ele falava um negócio e fazia um arremesso. Qual que é a lógica disso? Aí teve uma celebração de Natal numa mega church lá nos Estados Unidos. E esse eu vou pedir para você não procurar. Em que tinha uma apresentação de dança, e aí entraram os dançarinos, e todos os dançarinos estavam vestidos de Pai Natal. Só que só tem um detalhe, eles estavam só de cueca de banho, de calção de banho, e o suspensório sem camisa, sem camisola. A princípio, no momento de culto. E só tinha dançarino saindo do ginásio. Não tinha assim... Tipo que nós estamos assim, não tinha. Do nosso shape aqui, dos nossos formatos, não tinha ninguém. E qual que é o sentido disso? Qual que é o sentido da moto? Qual que é o sentido da revelação do CPF? Qual que é o sentido de um teatro? Né? Então, o ser humano ele começa a fazer nas suas vãs imaginações coisas horríveis, achando que está a agradar a Deus. Então, vamos lá. A primeira passagem nossa aqui, Deuteronômio 12, verso 23, diz assim: tudo o que eu ordeno, observarás. O que está escrito depois do ponto e vírgula? Resumindo, não mexe no que eu estou a dar. Eu estou a recomendar, você não põe nem tira. Agora, pega a tua cópia das Sagradas Escrituras, abre lá em Deuteronômio 12, porque eu quero mostrar o contexto para vocês desse texto. Pra você não achar que eles estão tirando do contexto o texto.
Então, os editores da versão que eu uso, eles colocaram lá no Deuteronômio 12 um título que não é inspirado, mas na maioria das vezes já indica o que está no texto. O lugar do culto verdadeiro. Depois, lá a partir do verso 15, de como comer a carne e as ofertas, como ofertar a Deus. Então ele fala de como o ser humano presta culto. Então é Deus a definir para as pessoas como eles trariam ofertas diante dele. E depois de dar essas orientações, ele fala: tudo que eu te ordeno, nada lhe acrescentarás e nada diminuirás, nem diminuirás. Então, o culto a Deus, agradável a Deus, ele acontece no lugar que ele determina e do jeito que ele determina. Atualmente, Deus está preso a algum lugar? Não. Então existe um sentido que toda a nossa vida é uma vida de adoração a Deus, uma vida de culto a Deus. Então de segunda a segunda, ou de domingo a domingo, nós cultuamos a Deus na nossa vida. Nós adoramos a Deus na nossa profissão, no trânsito. Nós fazemos isso, ou deveríamos fazer isso. Agora, existe um momento especial de culto, no qual Deus se manifesta de maneira especial, que existem, então, determinadas maneiras de isso seja feito, que é o culto que a gente vai prestar daqui a pouco, culto solene, culto público, em que nós, como corpo, como está lá em Romanos 12, né, o vosso corpo, né, pressupõe o coletivo, apresentando um corpo que é a igreja reunida aqui. Né? Então, aí existe um sentido de que Deus ele é adorado em todo canto, e existe um sentido de que Deus é adorado onde existe uma igreja local reunida. Então, se nós, por exemplo, Pedras Vivas, nós não somos presos à Rua do Sistelo. Se Deus quiser, vai chegar o momento que nós vamos mudar daqui. Nós vamos para outro canto. Se Deus quiser, vai chegar esse momento. Então, onde nós nos reunirmos, vamos supor que um dia aqui aconteça igual aconteceu no Brasil, caia o teto, vem abaixo. A gente não vai se reunir aqui, mas nós vamos nos reunir em algum canto. Então, a igreja estará lá representada. Aí, vamos lá, ó, Mateus 15, 9. O que está escrito lá? E em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Essa passagem aqui, se você abrir na sua cópia aí, é a passagem que os fariseus vão chegar lá para Jesus e para os discípulos, para encher a paciência deles, que eles não estavam a lavar a mão para comer. E aí aquela que Jesus fala assim, olha, o que contamina o homem não é o que entra, é o que sai, tal. Mas o que Jesus está a ensinar para eles aqui é que eles criaram essas regras e que essas regras são preceitos de homem. E uma vez que elas são preceitos de homem, qual que é o resultado da adoração feita através de preceitos de homem, que são preceitos não bíblicos? Em vão me adoram. É o começo do verso. Então não adianta nós nos reunirmos para adorar a Deus e adorá-lo de uma maneira como Ele não quer. Certo? Eu não sei se para quem é casado aqui, muitas vezes o teu cônjuge pede para você fazer uma coisa, que vamos pegar aqui, ó, a esposa pede para o marido, dá um jeito na louça, tá lá, tem um monte de louça para você lavar. Vai lá dar um jeito na louça. Aí não tem nenhum prato sobrando, todos os copos estão sujos, todos os talheres estão sujos, vai lá e dá um jeito para mim. Aí você volta para a esposa e fala o seguinte, querida, tirei o lixo. O que vai acontecer? Ela vai te mandar junto com o lixo. Ela vai te mandar junto com o lixo, porque não foi isso que ela pediu. Né? Então existe um sentido de que se a gente vem apresentar para Deus coisas que Ele não quer, Ele não vai receber. Então, pega lá a questão das ofertas que eram levadas a Deus. Deus especifica os animais que Ele queria. Especifica a idade, especifica as características. Se você apresentasse alguma coisa diferente daquilo, não era aceito.
Deus não consumia aquilo. Aí estou a pensar aqui, a passagem que fala do dízimo no Novo Testamento. Aí chega lá, Jesus fala para os fariseus, vocês dão dízimo do endo, do coentro, sei lá o quê, tal, mas vocês não têm misericórdia. E por que Jesus cita essas ervas que eles davam dízimo? Porque eram ervas que não era requerido deles que eles dizimassem delas. Então o que os fariseus estavam fazendo? Dar mais do que era pedido. Agora o problema não era ele dar mais do que era pedido. Jesus fala assim, não se esqueçam daquelas coisas, mas pratiquem essas também. Ou seja, pratique a misericórdia, mas também continue a exceder, entre aspas, injustiça. Né? E a gente pode começar a querer oferecer mais coisas do que Deus pediu, e isso vai ser em vão. Olha só essa outra passagem aqui, Atos 17, 25. Nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois Ele mesmo é quem dá a todos, que a todos dá vida, respiração e tudo mais. E aqui o Lucas, né, aqui está escrever uma frase de Paulo, e aí pegando o comentário que eu li, é muito interessante, porque veja, Deus precisa do seu culto? Deus precisa de alguma coisa que você tem para oferecer? Não precisa. Deus vive bem sem você. Ele existe, Ele é sem você. E além dele viver bem sem você, ele existir bem sem você, ele ser bem sem você, ele fala assim, já que a gente vai entrar num relacionamento, essas são as regras. Fala assim, você não precisa ser criativo, você não precisa inventar moda. Por quê? Porque eu não preciso ser servido por vocês. Agora, tem ele prazer quando nós servimos a ele? Tem. É diferente a necessidade e o prazer. Deus não precisa de que nós façamos coisas para Ele, mas Ele tem prazer quando nós as fazemos. Então, diz o texto bíblico que se nós não clamarmos, quem clamarão? Então, os eleitos vão ouvir o Evangelho, ainda que você não faça nada. Agora, não é tua responsabilidade fazer? Não é tua responsabilidade levar? É. E a mesma coisa com o culto. Então, a gente não tem aí liberdade nenhuma de ficar inventando moda. Vamos lá, Mateus 4, 9 e 10. E lhe disse, tudo isto te darei se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou, retira-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. Então essa passagem aí está a tratar de quais elementos? De que é somente Deus que deve ser adorado e não por sugestões de Satanás. Então, nesse texto, a gente consegue ver tanto que é somente Deus que deve ser adorado, e ao mesmo tempo a gente não deve ficar ouvindo Satanás. Então, eu já dei vários exemplos aqui de coisas que Satanás falou nos ouvidos de líderes e eles colocaram no culto. Os caras colocaram dançarino de cueca dentro da igreja. Isso é loucura. Isso é loucura. Então, assim, o Satanás está a sugerir coisas. E parte do que eu percebo nessas buscas de novidades na vida das igrejas, ou pseudo-igrejas, é que eles podem ter até sinceridade no coração que eles fazem. Eles até podem ter isso. Não estou a negar que não exista essa possibilidade. Mas eu não tenho dúvida de que existe muito dessa busca da atração, da atratividade dos eventos para atrair pessoas. E aí vira de fato essa ideia de competição. A igreja que for mais atrativa é a que mais recebe pessoas. E se recebe mais pessoas, eles estão a pensar... Vocês entenderam, certo? É na conta do banco, né? E
Deixa eu pensar aqui como que eu vou colocar isso, né? E veja bem, parte da busca das igrejas, ou pseudo-igrejas, é ser atrativo no sentido de que a igreja fica parecida com o mundo. Então, não é incomum você ter igrejas, lá no Brasil tem até uma lá que organiza raves, festas de música gospel. Ontem eu descobri, vocês conhecem o conceito de funk proibidão? Não. Então o pastor está trazendo muitas novidades para vocês. Além de ensinamentos bíblicos, né? O funk proibidão fala tanta coisa na letra que dá vergonha de você ouvir sozinho. Ok? Tudo na área sexual. E na área de crime também, tem incentivo a crime, tem um monte de coisa, mas tem muita coisa do proibidão no sentido sexual. E ontem eu ouvi um político brasileiro, que não é cristão, até onde eu sei, e ele colocou na legenda do vídeo assim: do funk gospel até o diabo tem medo. E aí começou a tocar a música. E eu falei, rapaz, não é possível que a pessoa acredita que ela sendo crente, ela pode cantar isso. Infelizmente, eu não posso cantar para vocês. E nem declamar, porque é uma poesia, sabe? Mas é uma poesia que não cabe no momento. E as igrejas têm buscado, então, ficar atrativas de uma forma que elas são muito parecidas com os ambientes externos. E isso afeta a estética da igreja, afeta a maneira como você pensa elementos do culto. Então, vai afetar, por exemplo, você vai ter música por trás na hora que você prega, para ver se com a música se emociona a pessoa. Você vai ter um monte de elemento. E o que eu acho estranho nessa história toda é porque eu nunca encontrei, e eu desafio qualquer um aqui a encontrar, uma passagem que Deus chama o seu povo para ser igual. A igreja sempre foi chamada para ser diferente. O que é atrativo na vida da igreja é a distinção dela em relação ao mundo e não a sua igualdade com o mundo. Então, eu não acredito, por exemplo, que a liturgia tenha que ser algo tão fluido, em que você tem uma ideia de continuidade, que você não tem interrupções, que pareça um evento bem organizado do TED Talks, ou um lançamento de produto da Apple, onde tudo é muito bem ensaiado, quando o pastor vai para um canto, também não precisa ser muito desorganizado, né? Mas existem igrejas que já vão para uma linha de que o momento da liturgia vira quase um show em termos de perfeição sincrônica, tudo cronometrado. Se um músico se errar um segundo na maneira como ele sobe para o palco, já atrapalha a dinâmica do culto. Também não acho que seja isso, né? A gente também não é um show nesse sentido. Então, existe aí muitos elementos em que a igreja ela não vai ouvir a voz de fora, porque ela foi chamada para ser diferente. A gente esteticamente, a gente nem parece tanto uma igreja esteticamente, mas a gente também não vai atrás de parecer casas de show. Percebe? Vou parar, senão vai começar a falar de... Vai ficar muito claro algumas coisas aqui que eu penso. A gente vai chegar lá. A gente vai chegar lá. Esse texto não está na confissão, mas eu deixei ele para o final. Deixei ele para o final porque tem até um livro chamado Fogo Estranho. Mas olha lá, a Silvia trouxe um texto importante que está mais para o final da aula, vamos ver. Não vai dar tempo. Deuteronômio 4, versos de 15 a 20, está escrito assim: guardai, pois, cuidadosamente a vossa alma, pois aparência nenhuma vistes no dia em que o Senhor vosso Deus vos falou em Horebe, no meio do fogo, para que não vos corrompais e vos façais alguma imagem esculpida na forma de ídolo, semelhante de homem ou de mulher. O que Deus está a falar aqui? Não é sobre outros deuses.
Ele não quer que seja feito nenhum tipo de imagem dele. A semelhança de coisas criadas. Então, um dos problemas que você tem quando você pensa em fazer representação de Deus é que você vai ter que pegar algo criado para representar aquele que é o Criador. Então, um dos argumentos mais simples para você que nós não devemos usar imagens para a pessoa de Deus, ou para nenhuma delas, das três pessoas representadas na divindade, é de que qualquer coisa criada não consegue representar o Criador. Nenhuma coisa finita é capaz de abraçar o infinito e representar o infinito. Mas, além disso, Deus deixa muito claro que Ele não quer. Ele está a dizer, não faça, porque quando eu vos falei pelo fogo, vocês não viram forma. Não é isso. Quem faz isso são os outros povos idólatras. E essa vai ser a tentação do povo durante muito tempo. Quando você olha o povo de Israel, você lembra quando Moisés sobe no monte, o povo achou que ele tinha morrido? Vocês lembram dessa passagem? Não. Os 40 dias. Normalmente as pessoas interpretam aquele texto como se o povo tivesse abandonado Deus e feito ídolos. Outros vão interpretar aquilo que eles fizeram um ídolo para representar o Deus que Moisés tinha ido conversar, e não outros. O ponto, em última instância, é Deus não quer imagens que sejam utilizadas para adoração. Ele não quer. Então, por exemplo, se você entrar numa igreja católica apostólica romana, você cai nesse pecado. Você cai não, né? Se você adorar daquilo lá, você vê, tem os vitrais que muitas vezes está a pessoa de Deus representada. Você tem a cruz, né? Uma coisa que eu acho impressionante no sentido negativo da igreja católica apostólica romana, é que na cruz dele Cristo sempre está morto. Rapaz, já ressuscitou, já está lá faz tempo, e eles estão lá tentando segurá-lo na cruz, né? Mas pronto, o texto vai continuar. Então, semelhança de homem ou de mulher. Ou semelhança de algum animal que há na terra. Semelhança de algum volátil que voa pelos céus. A semelhança de algum animal que rasteja sobre a terra, a semelhança de algum peixe que há na água debaixo da terra. Guarda-te, não levante os olhos para os céus e vendo o sol, a lua, as estrelas, a saber, todo o exército dos céus, seja seduzido a inclinar-te perante eles e dês culto àqueles coisas que o Senhor Deus, teu Deus, repartiu a todos os povos debaixo de todos os céus. Mas o Senhor vos tomou, vos tirou da fornalha do ferro do Egito, para que vos sejais povo de herança, como hoje se vê. Então, Deus está a ensinar para eles aqui, o livro de Deuteronômio é a repetição da lei pela segunda vez. Esse é o nome do negócio. Deutero, segundo, nomos, lei, é a repetição da lei. Essa repetição da lei acontece em que momento? Histórico. Prestes a entrar na Terra Prometida. Então eles passaram quanto tempo no deserto? Removendo os teimosos no meio, que é Deus matando o povo. 40 anos. Nesses 40 anos, tem uma geração que recebeu a palavra quando estava a sair, certo? Recebeu as leis. Mas eles passaram 40 anos. E se Deus tinha que matar, que tinha uma geração que não era muito boa, é possível que ele também não tenha passado muita coisa para nova, né? Então tem vários propósitos possíveis na maneira da razão da repetição da lei. Mas Deus está a falar com um povo que viu idolatria no Egito e que verá idolatria na Terra Prometida, porque os povos ao redor são idólatras, né? Eles têm formatos, eles têm figuras de deuses. Me fala um texto que lembra esse de Deuteronômio 4 aqui no Novo Testamento. Oi? Romanos 1. Que deixaram de adorar, detêm a verdade pela injustiça e passam a adorar a criatura no lugar do Criador. E aí ele fala quadrúpede, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o que lá. Basicamente tem conexão com o texto, né? Então Deus está a preparar o povo para enfrentar a idolatria, para o povo resistir à tentação. Para vocês não é assim que funciona. O Deus de vocês não pode ser representado
visivelmente. Por quê? Porque ele quer, porque ele é infinito. Porque é impossível, e ele é espírito, ele não tem corpo. Então você não tem que ter imagem minha para me adorar. Em última instância, se você pensar, Deus habita em você. Você não precisa de imagem visível. Então esse já é um elemento. Não podemos ter imagem de Deus para adoração. Pronto, já tem um elemento aqui claro que não pode, né? E só para aproveitar que eu lembrei dessa questão dos povos vizinhos, coisas que eles faziam, o povo ia sentir tentação para fazer igual e tudo mais. Não sei se vocês já repararam, quando Deus passa os sacrifícios, tem uma hora que ele fala assim, as entranhas tal você queima. Vocês lembram disso aí ou não? Tem umas partes que não são oferecidas como oferta do animal, mas elas também não podem ser comidas, elas têm que ser queimadas. E uma das razões pelas quais Deus faz isso, porque veja, você poderia falar assim, mas é saudável comer órgãos, né? O fígado, né? Tem quem goste de comer carne de fígado, um negócio estranho, sabor estranho, né? Tem quem goste, tem uma tia minha que ama, meu fígado acebolado. Cara, gosto é gosto, né? Já diria no interior, gosto não se discute, se lamenta, né? Mas E aí, quando você começa a estudar para tentar perceber quais são as possíveis razões pelas quais Deus manda queimar e não comer, é porque tinham povos vizinhos ao povo de Deus que faziam adivinhação através dos órgãos, das entranhas. Então, eles pegavam as entranhas, tacavam nas pedras, e do jeito que as entranhas ficassem, eles faziam adivinhações. Uai, tem umas coisas que não parecem nada com isso lá no Brasil. Orixá, taca búzios, borra do café, é tudo as loucuras, né? Mas veja como que Deus ele elimina algumas tentações para o povo. Fala assim, já queima. Porque você está vendo o vizinho lá, e aí você vai querer revelar o CPF. Você vai querer essas coisas aqui, e você vai querer copiar. Você vai querer copiar, vai querer revelar o NIF, né? O número do passaporte para o imigrante, né? Ou então, esse seria bom, revelar o número da R, né? Esse aí seria bom, né? Mas pronto. Então veja que Deus, ele é bastante claro nesse sentido. Vamos avançar aqui, Êxodo 20. Veja como que esse assunto é importante. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma que há em cima dos céus, nem embaixo da terra, nem na água debaixo da terra. Não adorarás, nem lhes dará culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais aos filhos, até a terceira e quarta geração, que me aborrecem. Faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Então, a mesma ideia, né? Então, eu tenho um salmo que eu gosto que fala de ídolos, né? Que fala assim, e aqueles que o adorem se tornem como eles. Pessoal, tem olhos e não veem, ouvidos e não ouvem, boca e não falam, e que aqueles que os adorem se tornem como eles. Maravilhoso. Você pode orar umas coisas assim, meio diferente, né? Mas pega o padrão dos salmos para você fazer umas orações mais diferentes assim, né? Depois, por fim, o último texto, Colossenses 2, 23, tudo quanto fizerdes, fazer de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens. Então aqui a ideia de que, se num certo sentido, toda a nossa vida é uma vida de adoração, nós fazemos tudo para o Senhor, e é da mesma forma o culto. O culto ele é feito para o Senhor, o culto não é feito para nós. Não é para o nosso ego ser agradado, não é para o nosso ouvido ouvir o que nós queremos, né? O nosso ouvido, o nosso coração, no culto, vai ouvir ou deveria ouvir aquilo que é necessário para eles. Então, quando nós estamos aqui a cultuar a Deus, não são preferências musicais de uma ou de outra pessoa. Tanto é que, por exemplo, uma das formas como... Eu já falei para vocês como que eu escolho os cânticos? Não. Não? Então, como que eu escolho os cânticos? Toda semana sou eu que escolho os cânticos. Então, tem alguns cânticos que eu já tenho um rodízio estabelecido, que é o pré-mensagem. Então, ali não tem problema. Qualquer que for a mensagem, o cântico pré-mensagem que está na lista vai atender. Agora, os cânticos que o grupo toca antes do momento de intercessão e o que toca depois da pregação, eu tenho propósito com esses cânticos.
Então, normalmente, não é sempre que eu consigo fazer isso, a ideia é que os cânticos vão reforçar atributos ou assuntos que estão na pregação, na passagem bíblica. Então, na segunda-feira, o Iago me manda mensagem ou eu mando alguma coisa para ele, mas ele já está ficando bem treinado, eu já não tenho precisado mandar a mensagem a falar quais são os temas da próxima pregação. Porque ele lê o texto bíblico e ele fala assim, pastor, no texto, na próxima passagem, eu percebi que tem temor, tem amor de Deus, tem poder, tem isso. É mais ou menos isso? Eu falo, é. Aí ele vai, até o final do dia ele me manda uma proposta de 10 cânticos, por exemplo. Tem 6 cânticos, pastor? Vê quais o senhor desse daí. Se precisar de mais sugestões, me peça. Aí tem dia que eu não peço, eu mudo lá os cânticos que eu quero, escolho algum que não está na lista, mas de maneira geral, eu escolho da lista que ele me manda. E por fim, o cântico pós-pregação deveria ser, não é sempre que dá, que vai ser uma resposta nossa àquilo que foi pregado. Então, acho que eu dei esse exemplo até já outra vez. Então, eu venho e prego sobre a necessidade do crente evangelizar, ou do crente servir na igreja. Aí, quase sempre que tiver essa pregação, o cântico de resposta vai ser, vamos nós trabalhar, somos servos de Deus, tal. Vai ser esse daí. Então, existe uma lógica naquilo que é escolhido. Por quê? E aí tem música que eu coloco lá que eu não sou o maior fã do ritmo. E eu tenho uma lógica, eu gosto da música mais animada, a primeira. Então, se a primeira música já não for muito animada, você já sabe que nesse dia não vai ter nenhuma. Porque normalmente a mais animada é a primeira. E por que eu faço essa lógica? Porque eu quero que o teu coração chegue calmo na hora da pregação. Eu não quero que você fique agitado, eu não quero que você fique pulando aqui igual um macaco, que na hora que chegar no culto, você está lá esbaforido, 120 batimentos por minuto, você não consegue prestar atenção na pregação. Eu quero que você consiga prestar um culto racional a ler e pensar sobre o que você está a cantar. E eu te desafio a prestar atenção nas letras dos cânticos que são tocados aqui. E eu desafio a você ter coragem de cantar essas músicas. Porque tem hora que você canta e você não percebe, você não repara, mas você canta coisa que você não está disposto a fazer. Tem vários momentos que você não deveria fazer isso, mas se por acaso você fizer e reparar, tem várias horas na música que eu não canto e no meu coração eu peço a Deus, me ajuda a fazer isso. Que assim, em todo tempo te louvarei. Fala, Senhor, me ajuda. É ousadia falar que em todo tempo eu vou louvar. A gente tem que ter essa ousadia? Tem. Então tem hora que eu canto e falo, Senhor, me ajuda a fazer esse negócio aí, eu quero te louvar em todo tempo, não importam as circunstâncias. Eu lembro que eu fui num acampamento de jovens, aí o pessoal cantou, tinha uma música lá que era muito boa. O pessoal cantou lá, mas emocionado, o pessoal estava animado. Eu falei, a música é boa, tal. Vocês prestaram atenção no que vocês cantaram? Que eu queria saber se você tem coragem de levar ao pé da letra o que vocês cantaram. Que era, Senhor, eu quero fazer a sua vontade, algo do gênero. Não importa para onde o Senhor me mande. Como você tem certeza disso? Você não quer nem largar o teu emprego para obedecer a Deus? Né? Tem gente que tem chamado, tem receio de largar o emprego porque vai perder o sustento. Assim, começa a prestar atenção. Né? Então fica o meu desafio quando você for cantar, preste atenção nas letras, veja o que você já vai começar a aprender acerca de Deus, porque o teu coração já vai ser preparado, né, com aquelas verdades, para que você chegue na pregação já meio ciente do tema. E sempre reparem na letra do cântico antes da mensagem. Tem um cântico tem um dos hinos que eu gosto muito, que é uma estrofe para cada pessoa da Trindade. Você pedindo auxílio para cada da pessoa da Trindade no momento da pregação. O negócio é profundo. Aqui não tem showzinho para enganar trouxa, que o negócio é profundidade, a ideia, profundidade. Profundidade de relacionamento com Deus, seriedade naquilo que nós fazemos.
Nosso culto ele é ordeiro, tem ordem, como Paulo escreve em 1 Coríntios. O nosso culto é racional, como está escrito em Romanos 12. O que a gente muitas vezes falha é que a gente não põe emoção. Aí a gente falha. Mas pôr emoção também não é rolar no chão, pôr emoção não é gritar. Existem outras formas da gente colocar nossas emoções. Oi? Ou então, sabe o que pode ter acontecido? Deixa eu ver aqui. Que eu sou... A minha esposa sabe bastante disso. Eu sou falível. Vamos ver aqui. Abril 2:23, o que fala aqui? Não, acho que é esse aí mesmo, né? Eu só pus o... Oh, não, peraí. Deixa eu mudar aqui. Não, eu coloquei a referência errada mesmo. Eu coloquei o texto errado, a referência está certa. Então, esse aí temos um bereano. Né? Os crentes de Beré eram melhor do que os outros, que quando o pastor falava, que era Paulo, eles conferiam na Escritura. Então, vamos abrir comigo aí, Colossenses 2:23. Obrigado aí pelo toque, Diego. Deixa eu revisar esse slide. Colossenses 2:23 diz o seguinte: tais coisas, com efeito, têm aparência de sabedoria, como culto de si mesmo, e de falsa humildade, e de rigor ascético. Todavia não tem valor nenhum, algum, contra a sensualidade. Então, eu falei um pouco sobre isso quando eu falei sobre a liberdade de consciência, de que a gente não tem o direito de impor regras além daquelas estabelecidas por Deus na vida das pessoas. Lembra que eu dei o exemplo do vinho? Da minha antiga igreja, que era proibido beber e tal, e que na tentativa, a intenção era boa, era evitar que as pessoas pecassem, alcoólatras e tal, só que isso não era bíblico, né? Então, se a gente pegar um pouquinho antes aqui, ó, a partir do 20, né, ó, se morreste com Cristo para os rudimentos do mundo, porque, como se vivesseis no mundo, vos sujeitais a ordenanças. Não manuseis isso, não proves aquilo, não toques aquilo outro, segundo os preceitos e doutrinas dos homens. Então ele está falando assim, veja, ainda que os homens inventem muitas coisas que têm, em algum sentido, a aparência de sabedoria, e eu creio que esse exemplo do vinho é perfeito para isso. Então, se você pensar, e vamos pensar e vamos aplicar isso para a mesa do Senhor também, para a Santa Ceia. Você pensar lá na minha igreja de origem, que a intenção deles, com a proibição do consumo de bebida alcoólica, era evitar que alcoólatras caíssem em pecado, não tem aparência de sabedoria isso? Tem, mas não é um preceito bíblico. Você está a proibir uma coisa que Deus não proibiu. E ainda, daí se a gente aplica a mesa do Senhor, a gente pode ir além. Porque a mesa do Senhor, quando ela foi estabelecida com vinho. Ela não foi estabelecida com o suco de uva. Então, se você restringe isso, você afeta inclusive a mesa do Senhor, que aí a igreja vai oferecer sempre sem o vinho. Mas, enfim, aparência de sabedoria. Então, as igrejas podem ter muitas coisas com aparência de sabedoria. Eu já falei disso aqui também, né? Mas eu vou repetir, que eu acho que é um bom exemplo. Eu não posso, como pastor ou o conselho junto comigo, nós não podemos proibir algumas coisas. Então, por exemplo, eu não posso proibir que pessoas, que adolescentes tenham relacionamentos, tipo de namoro. Eu não posso. Quem tem o dever de fazer isso? Os pais. Não é responsabilidade minha, mas vai ser responsabilidade do conselho pegar a família que não percebe bem as Sagradas Escrituras, que não lida bem com essa situação e vai ter que tratar disciplinarmente o caso. E se o adolescente não pode ser disciplinado, serão os pais os disciplinados. Porque eles estão a desobedecer princípios bíblicos, a empurrar os filhos para tentações sexuais cada vez mais graves. Percebe? Então tem coisas que eu não posso. Adoraria proibir um monte de coisa, mas não posso. Rapaz, se eu pudesse ter liberdade de proibir as coisas aqui na igreja, ia ser bom, viu? Não ia, porque Deus não quer desse jeito, né?
Mas pronto, vamos lá, antes de eu falar mais coisa aqui, vamos avançar no texto. Êxodo 30, versos 8 e 9, diz assim: quando ao crepúsculo da tarde acender as lâmpadas, o queimará será incenso contínuo perante o Senhor, pelas vossas gerações. Verso 9: não oferecereis sobre ele incenso estranho, nem holocausto, nem oferta de manjares, nem tampouco derramareis libações sobre ele. Então Deus está falando o que ele quer e o que ele não quer. Só se é meio limitado, eu vou falar o que eu quero e o que eu não quero. Então isso me parece que não é o princípio normativo. Parece o princípio regulador, né? Olha Levítico 10, 1 e 2. Nadab e Abiú, filhos de Arão, tomaram cada um o seu incensário e puseram neles o quê? Fogo. E sobre este, e trouxeram fogo estranho perante a face do Senhor. O que Deus falou que não era para trazer? Fogo estranho. Está lá em cima. Não oferecer sobre incenso estranho. E que ele não lhes ordenara. Não está escrito ali claramente que Deus não ordenou? Aí vem a parte que eu gosto do texto. Então saiu fogo diante do Senhor e os consumiu. E morreram perante o Senhor. Veja como que tem muita gente que está viva porque vive no Novo Testamento. O cara da moto era para ter sido consumido. O cara que entra com moto lá, fica... dá grau lá, consumido. Inventou moda, consumido. Diga, Luan. O que dá a entender é isso. É alguma coisa que Deus não prescreveu, né? Então ele vai oferecer esse fogo com incenso ao Senhor, e ele oferece um não prescrito, fogo estranho. E aí você vê que Deus, ele faz tranquilo, né? Ele vai lá e mata os dois. Aí chega e vai dar notícia para o pai. O pai nem fica muito triste, porque o pai sabe que o que eles fizeram foi errado. Diferente dos pais hoje. Os pais hoje, se o pastor corrige, os pais vêm brigar com o pastor. Se o professor corrige os filhos, o pai vai brigar na escola. Nós estamos tudo do avesso, né? Mas pronto, então o pai fica lá tranquilo, né? Manda recolher os corpos e tal. Mas veja, o oferecer um culto não agradável a Deus tem consequência. Veja, hoje você não vai morrer, senão já tinha muita pessoa da igreja aí que só ia ter o prédio, né? Não ia ter o pastor, nem ia estar lá na semana seguinte para fazer a mesma besteira de novo, nem o povo que estava junto. Mas serve de alerta, de que Deus se importa da maneira como as coisas são feitas. A gente não tem liberdade para fazer do jeito que a gente quer. A gente não pode fazer do jeito que a gente quer. E uma das coisas que pode acontecer é simplesmente Deus não aceitar o nosso culto. E se você vem aqui para oferecer um culto e ele não é aceito, você perdeu a tua viagem. Então é algo bastante sério, né? E aí vamos encerrar com as frases do nosso amigo Van Dixhorn. Ele diz o seguinte, ó: o chamado para fazer na adoração o que é prescrito na Bíblia, em vez de meramente evitar o que é proibido na Bíblia, é um importante princípio regulador para o culto. Membros e amigos da Assembleia de Westminster compreenderam a suficiência da Escritura para a adoração de uma forma que a Igreja Romana, a Igreja Luterana e a hierarquia da Igreja da Inglaterra não compreenderam. Eu li essa frase semana passada, só estou reforçando a ideia. Como princípio, essa atenção à prescrição bíblica proveitosamente nos guarda de promover em nossas igrejas qualquer atividade que soe prática, pareça bonita, cheire a algo maravilhoso, produza uma sensação confortável ou tenha um sabor vagamente teológico, mas que não está prescrita na Bíblia. Então eu falo assim, olha, uma vez que a gente põe regras, o princípio regulador do culto proíbe, é só o que está descrito na Bíblia que a gente faz, ele vai evitar loucura, ainda que pareça legal, ainda que tenha toques teológicos. Mas hoje, se você for pensar lá nos nossos dias mesmo, tem mais coisa sem toque teológico do que qualquer outra coisa. Eu tinha um cara em São Paulo, esse eu vou falar o nome, Agenor Duque. Mas assim, moça, mas pensa, cara safado. E tudo das mesmas origens, tudo sai lá do Edir. Né? Tem vários que saem do Edir.
o chapéu de couro, seu Dedir, né? E tal. E esse Agenor Duque, ele fez um esquema lá, que daí tinha um palco. Bom, presta atenção. Tinha uma piscina no palco, aquelas de plástico. Era para batismo? Não. Então o povo aglutinava na beirada do palco, na parte de baixo, vinha a mulher dele e pulava na piscina. Na piscina. Aí pulava. A água voava. Em quem batia era abençoado. Mas não é triste. O que eu fico triste é que tem gente que acredita, porque segue cegamente um falso profeta. Lembra aquela passagem que é mais fácil seguir um falso Messias do que um Messias verdadeiro? É esse tipo de coisa. É esse gênero de coisa. Rapaz, lá no Brasil já deve ter secado o Rio Jordão de tanta água do Rio Jordão que venderam. Mas rapaz, ali já vendeu. Se pegar todas as folhinhas de oliveira que vendeu, já monta sei lá quantas árvores. Ia estar sem oliveira nenhuma em Israel. Mas é tudo nisso, nessas invenções, né? E por fim, há um limite para aquilo que fazemos na adoração. Essa ideia está presente nas instruções do Senhor por toda a Escritura. Deus identificou áreas onde temos que ir e algumas onde não podemos. Felizmente, não precisamos adivinhar esses limites. Como Ele não é um Deus caprichoso, nosso Senhor revelou a sua vontade a nós. Nós temos uma imaginação tão grande e podemos produzir tantos artifícios para agradar Deus ou agradar a nós mesmos na adoração, que Deus graciosamente deu sua palavra para ser o nosso guia e o nosso limite. E essa frase do Van Dix Hornell, junto com outra do Heber Jr., que eu gosto muito, é de que isso se aplica para o culto como se aplica para a vida. Muitas vezes a gente está tentando descobrir qual é a vontade de Deus para nós, ou qual é a vontade de Deus para o culto. Só que a gente trata desse assunto como se Deus estivesse escondido. A gente trata desse assunto como se a gente tivesse que adivinhar, como se a gente tivesse que buscar em oração e esperar um anjo aparecer, como se eu tivesse que tentar várias formas até que uma vai dar certo. E ambos, Heber Jr. e o Van Dix Hornell, vão falar a mesma coisa, que não, esse Deus ele não está a brincar conosco de esconde-esconde. Aqui chama esconde-esconde? Deus não está a brincar conosco de esconde-esconde. Ele não quer que nós nos esforcemos de uma maneira absurda para encontrar algo que é difícil. Ele não quer que nós saiamos como um Sherlock Holmes, com uma lente, ampliando e buscando pistas para que nós possamos encontrar como agradá-lo. Não. Ele já deu de maneira simples, fácil, que normalmente as pessoas não gostam. E por isso que o meu professor falou que ser presbiteriano é meio entediante, porque está aqui, é só você ler. Então Deus ele não é caprichoso nesse sentido, de se esconder e ser meio sádico de querer que você ache se ele não se revela. Não, ele revelou-se. Ele revelou-se, ele revelou a sua vontade, Deuteronômio 29, tudo aquilo que nós precisamos saber para que nós tenhamos uma vida em abundância, para que a nossa fé seja alimentada, para que a nossa vida seja boa, já está revelado. E da mesma forma, a maneira como ele deve ser adorado. Então, graças a Deus por isso, porque eu, que sou uma pessoa não criativa, não preciso quebrar minha cabeça toda semana em como vou prestar culto, ou como eu vou pregar a palavra. Por isso que toda semana é a mesma coisa, é ler a palavra, estudar a palavra, buscar a direção do Espírito, buscar auxílio de outros homens de Deus, para poder entregar para vocês aquilo que é esperado. Eu não preciso criar novos elementos de culto, eu não preciso trazer moto, eu não preciso trazer balão, não preciso trazer fogo de artifício, não preciso trazer fumaça, não preciso trazer nada disso. Porque o que existe de atraente no culto é aquele que nos atraiu para a sua luz. O que existe de belo no culto é aquele quem é cultuado. Os nossos elementos serão bonitos? Serão, mas nada é comparável à sua beleza. Nada é comparável à sua santidade. Então, portanto, nos atenhamos ao que a Bíblia diz, nos atenhamos ao que Ele revelou e que possamos, semana após semana, estarmos aí impressionados diante da sua beleza. Vamos
orar para encerrar? Pai, muito obrigado por esse momento que o Senhor nos deu. Muito obrigado, pois o Senhor não é um Deus caprichoso, o Senhor é um Deus que se revela a nós, o Senhor deixa a sua vontade clara a nós. E muito obrigado, pois o Senhor já nos deu a maneira como o Senhor deseja ser adorado. O Senhor já nos explicou, já revelou os elementos que precisam estar contidos no culto. Dá-nos amor pela Tua palavra, dá-nos amor pelo Senhor, dá-nos amor para Ti, de tal forma que nós sejamos levados a uma vida de adoração, não conforme os nossos desejos, mas conforme a Sua vontade. Dá-nos um coração submisso à Tua palavra. É o que nós te pedimos, gratos, no santo nome de Jesus. Amém.